pouco tudo que já foi dito ou proposto aqui. Então, acho que talvez algumas questões pontuais possam se diferenciar, mas, no conjunto, é uma síntese das questões práticas. Bom, primeira questão é o combate à neutralidade dos sindicatos. Isso não é da menor importância, porque há um discurso moralista, à esquerda e à direita, que o sindicato não deve participar da vida política. Por exemplo, é um drama quando a direção sindical, alguém da direção sindical, se lança como candidato a vereador, a prefeito, a deputado, e o sindicato se posiciona, por exemplo, sobre a questão das eleições. Vai ter eleição o ano que vem, os nossos sindicatos têm que fazer o debate e têm que intervir no processo de eleição. Isso não significa aparelhar o sindicato para a eleição, mas fazer o debate e construir um processo de consciência coletiva sobre a necessidade de nós intervirmos, não no processo de eleição, eu citei como um exemplo, mas nas questões gerais da classe trabalhadora e que envolve o conjunto. O segundo ponto, que já foi abordado aqui pelos dois outros camaradas que me antecederam, é a luta pela unidade sindical. E aqui eu não vou me aprofundar, porque acho que já foram ditas aqui e esmiuçadas as questões. Terceiro ponto, sobre a independência total e incondicional dos sindicatos em relação ao Estado capitalista e aos patrões. Isso é importante a gente colocar dessa forma, porque o âmbito geral do debate era justamente a luta pela liberdade e a independência do sindicato em relação à integração ao Estado. O Sérgio, na fala dele, pontuou a questão das câmaras setoriais, de não participarmos de conselhos tripartites corretamente, e isso envolve, evidentemente, também não participar do controle da empresa ou da gestão da empresa, seja, ele citou o exemplo, inclusive, do acordo coletivo da nossa base, da CONCAP, de cláusulas que vão na direção de que a direção do sindicato ajuda a gerenciar a empresa. Da gente não assumir esse papel. Eu acrescentaria também a questão de não aceitar cláusulas meritocráticas nos nossos acordos coletivos. Como, por exemplo, no caso da iniciativa privada, não propor e combater contra a participação de lucros e resultados, o famoso PLR. Mas, no serviço público, nós temos, por exemplo, dentro da CUT, os setores que defendem que os planos de carreira têm que ter cláusulas meritocráticas para alcançar avanços. Nós combatemos isso. O outro ponto diz respeito à questão da democracia sindical. Bom, parece óbvio, mas algo que nós temos que combater é para que exista eleições nos sindicatos. Os camaradas do sindicato dos artistas e técnicos acabaram de passar por um processo difícil. E é muito comum, hoje ainda no Brasil, que alguns sindicatos não façam eleição. Tem sindicato que se faz uma assembleia e reelege a diretoria. E a assembleia com seus amigos, evidentemente. Então, esse é um fator que não é da menor importância para garantir a democracia sindical. E daí, todos os instrumentos que a gente dispõe para garantir a voz e a ação da categoria. Assembleias, a constituição dos conselhos de representantes, onde isso é possível, garantindo a liberação e a participação dos representantes de base. O Sérgio pincelou sobre isso na fala de ontem, colocando que um papel do conselheiro não pode ser ele vir expressar a opinião dele apenas. Ele tem que ser um tribuno do seu local de trabalho, para que, de fato, o conjunto da ação no sindicato
faça sentido, para que ele não se desloque da sua base. A construção e constituição de comitês de fábrica, abertos onde isso for possível e clandestinos onde for necessário, para garantir a ampliação da participação direta da base nas tomadas de decisão do sindicato. Outras questões diz respeito a ações na base, ações práticas do tipo formação política com os princípios da luta de classe, do combate pela construção do socialismo, procurando superar a ideia do economicismo. Isso não é um lugar comum, porque o Bicalho, acho que falou aqui anteriormente, no ponto anterior, dessa necessidade de combater o economicismo e explicar que ganhar ou recuperar a inflação não é suficiente para nossa intervenção, para a construção e para os objetivos da classe. Isso se conecta com o próximo ponto que eu ia colocar, que justamente as lutas econômicas, nesse aspecto, não é que elas não sejam importantes ou secundárias. Muito pelo contrário. Elas ganham um caráter sempre primário para a base. A base quer recomposição do seu salário e melhoria da sua condição de vida. Isso é legítimo e é necessário que o sindicato lute por isso e que nós organizemos isso. Agora, o nosso papel, como marxistas dentro do sindicato, é ir além disso. É conectar, e aí me referencio no que o Bicalho pontuou anteriormente, que não basta a luta econômica. Nós temos que lutar para derrubar o capitalismo e construir o socialismo. O Sérgio colocou que colocar apenas a construção do socialismo é algo que você pega todos os documentos das centrais do campo de esquerda, está lá. Mas quando você vai fazer, de fato, a fala abaixo o capitalismo, isso já aconteceu no Congresso da CUT. Não, espera aí. Aí já é vandalismo. Não é bem assim. Então, isso tem que estar conectado e esse debate tem que ser feito na base. Outra questão que eu acredito que, principalmente para nós marxistas, é um papel importante e tem um caráter de muita flexibilidade nessa ação. Exercer todo tipo de pressão sobre os patrões e o Estado, através da organização de greves, piquetes, ações de rua, reunião. A Chica, por exemplo, veio aqui falar da experiência dela como presidente da Associação de Moradores, que é um campo de atuação no movimento popular que nós temos que nos conectar. O Sérgio citou a greve de janeiro de Florianópolis, onde nós conseguimos fazer assembleias com os pais e com os moradores interessados, com 100, 200, 300, até 400 pessoas em ginásios de escola, para discutir o porquê que nós estávamos em greve. Explicar que era a defesa do serviço público, que era uma luta contra esse prefeito, contra o regime e tal. Ou seja, são ações que buscam, para além do resultado econômico, tem que estar a discussão política de fundo que nós sustentamos. Por fim, o Sérgio também colocou que essa discussão, uma discussão que é muito comum no movimento sindical, principalmente com as centrais sindicais do campo de esquerda, é luta pelo fim do imposto sindical. Bom, imposto sindical acabou de ser extinto na marra pela reforma trabalhista. Mas, atenção, não foi extinto na reforma trabalhista o título 5 da CLT, corretamente o Sérgio colocou aqui que é uma luta preemente, porque lá dentro, se eu não me engano, é o artigo 543, está lá que o sindicato, outorgado pelo Estado, tem o monopólio das negociações e a possibilidade
de cobrar qualquer tipo de taxa. Alguém citou aqui, o Pedro citou, a POSP aprovou a taxa negocial. Tudo bem que só estão tomando porrada lá e não estão conquistando nada do tipo. Mas, veja, um sindicato de servidor público aprovou a taxa negocial, que significa que qualquer negociação, qualquer vantagem que for conquistada para a categoria, parte disso é tirado do bolso do trabalhador, compulsoriamente, se ele é filiado ou não, e vai para o bolso do sindicato, para o caixa do sindicato. Então, o Sérgio também já pontuou isso, que nós temos que ser contra qualquer tipo de cobrança compulsória para quem não é filiado. E aí concluo dizendo, camaradas, nossa experiência no Sintrazem, nesse aspecto eu digo com muito orgulho, ela foi... Ninguém consegue filiar num prazo de praticamente 6 anos, 2.000 trabalhadores, sem ter uma linha política por trás disso. Foi o que a gente conseguiu conquistar no prazo que a Rô era presidente e depois eu na frente. Nós pulamos de 4.000, quase 4.000, para 5.800 filiados, num prazo de 6 anos, fazendo trabalho de base, indo para as bases com frequência, fazendo debate político. Se no último período nós, inclusive, não demos conta de aprofundar as questões políticas no debate da base, porque a ida às bases era muito mais para poder agitar para a próxima greve defensiva, mas a conquista que nós tivemos, ela só aconteceu, e a autoridade política que nós construímos na categoria, por conta do trabalho de base. E todas essas medidas que estão postas aqui, que foram colocadas, muito bem pontuadas pelos camaradas anteriores, só vão sair do papel e ir para a prática, não é se nós fizermos um bom panfleto, uma boa notícia na página da internet. Não, é se você fizer um trabalho de base, porque é no tete-a-tete que você consegue convencer as pessoas. E o Sérgio frisa muito bem uma coisa que, às vezes, para nós, parece ser um lugar comum. Os trabalhadores não são burros. Não confunda falta de instrução com falta de inteligência. Não confunda não querer aí uma greve, como citou o Vinícius, com falta de disposição de luta. Porque é isso que os esquerdistas tudo estão dizendo agora. Olha, a classe não quer lutar, olha que desânimo. Não, a disposição de luta da classe está expressa no número de greves que nós tivemos no último período. Agora, uma traição atrás da outra, abandonando a luta fora Temer, fora o Congresso Nacional, abaixo as reformas, e Lula 2018 no lugar, a classe não é burra. Ao contrário, é muito inteligente. E vê que isso é uma manobra e não vai mais, que não vai acontecer. E nós temos que explicar isso. Agora, você não consegue explicar isso pela internet, tá? Nem pelo WhatsApp, não. Só no tete-a-tete. Então, são essas as modestas indicações que eu faço para tentar complementar as falas anteriores. Obrigado.